Boa noite, professor. Para confirmar, é o Walter da Silva Oliveira. Vamos configurar o Fugauge. No caso, esse aqui é o MT512 E-Log da Fugauge. Vamos configurar aqui os parâmetros que foi combinado no trabalho. Vamos lá. Primeiramente, para acessar os parâmetros, eu tenho que acessar o código de fábrica, né? Que é o código que é inserido dentro dele para eu acessar todos os outros parâmetros. Vamos lá. Tecla menu facilitado. Eu vou chegar até a função. Vou apertando a tecla menu facilitado. Chegou na função, aperta aqui o 7, que é como se fosse o Enter. Aí vou procurando aqui o code. Code, Enter de novo, 123, que é o código. Código de acesso de fábrica. Um, dois, três. Aí agora eu vou acessar todos os outros parâmetros. Volta em função, Enter, aí função 1. A função 1, no caso, é a temperatura desejada, que é o set point. Enter. No caso aqui eu já pré-defini, que é o 2. No caso é o do trabalho, tá como 2. Ele já está aqui parametrizado, vamos só confirmar. Aí aqui eu vou agora no F3, que é o mínimo set point permitido ao usuário final. Tem que estar em 0 graus, que é o mínimo permitido. Então já está em 0 graus. O 4 é o máximo set point permitido ao usuário final, né? Que é para evitar por engano que se regula temperaturas altamente exageradas. Então eu estabeleci como 4. Vamos lá. Agora o F5. O F5 é o diferencial controle de esterese. Aqui já está em 3, no caso, que é a diferença de temperatura entre ligar e desligar. Agora vamos para o F8. Para o F8. O F8, no caso, é o tempo mínimo de saída desligada. No caso, a unidade de minutos, 5 minutos. Isso aí. Agora vamos para o F9. O F9 é o tempo de refrigeração intervalo entre degelos. No caso, a unidade nossa está em minutos, né? Tempo de refrigeração, unidade de intervalo entre degelos. A unidade está em minutos, no caso tem que ser 2 horas, então eu coloquei 120 minutos. Aqui eu já demorei demais. Isso aí, vamos lá, vamos voltar. Voltar. Aqui eu dei uma demorada. Vamos voltar do F9, que é o intervalo entre degelos. Vamos lá. Beleza. Aqui, F9. Intervalo entre degelos, no caso, a unidade de minutos, está em 120 minutos, 2 horas. Confirma. F10. O tempo de degelo, 20 minutos. Como a unidade é minutos, já está em 20 aqui, normal. No caso, agora o F13. O F13, no caso, é o retardo na energização do instrumento. Aí aqui tem que estar setado em 1 minuto. Já está setado em 1 minuto, certinho. Então agora é só esperar o controlador voltar, né, para a tela inicial. Ali ele volta sozinho automaticamente. Uma coisa interessante também do Fugauge, né, é que ele pode ser usado dessa forma aqui também. Com essa Conv 32, né, que é uma unidade conversora. É muito legal.
ela permite que você consiga supervisionar, né, o sistema à distância. No caso, ele comunica o controlador com o computador, né, e você consegue ter um acesso à distância da câmara ou de ar de servidor, no caso split, né, temperatura do processo. No caso aqui, a gente escolheu o nome da estação como trabalho do Girelli, né? Eu determinei aqui como trabalho do Girelli. E aqui no caso eu coloquei esses estados aqui, no caso é o degelo que eu tinha acionado manualmente, que é aqui, né? Código de acesso 1, 2, 3, igual de fábrica. Ok, já desliguei, aí sumiu aqui a luzinha. Uma coisa interessante desse... Ainda estou aprendendo aqui a mexer, né? Tô sendo um pouco curioso. Uma coisa interessante é que dá para você criar receitas. Aqui, no caso, arquivo, né? Você vem aqui na canto superior esquerdo, aqui, arquivos, editor de receitas. Você vem aqui, né? Cria uma receita aqui. Aí, lista de receita. Vai lá. Vamos aqui, calma aí. Deixa eu pegar o teclado aqui. Cara, que você vem aqui. Aí você clica na bolinha, na folhinha branca aqui. Vai abrir a folhinha branca, você coloca o nome da receita. O nome da receita vai ser Girelli. Aí você vem aqui no modelo, no caso, que é o modelo do controlador. Tem que coincidir com o modelo que você tem em mãos. No caso, aqui o nosso é o MT512 log, que é o que a gente usou aqui. Vai aparecer todos os parâmetros dele aqui, ó. Né? Todos os parâmetros. Você vai editando aqui a receita de acordo com se é refrigerado, se é congelamento, se é resfriados e etc. No caso aqui, né, eu já estabeleci uma receita aqui. No caso aqui, eu vou voltar em arquivos para mostrar editor de receitas. Eu venho aqui, ó, nesse ícone aqui com a setinha para baixo. Aqui eu já criei, aqui, ó, e clico aqui. Já criei uma aqui, ó, receita do Girelli. Aí aqui só para coincidir aqui, ó, para bater os valores, no caso, o set aqui, o set point 2. Aí aqui o mínimo set point permitido ao usuário final, que é o F3, tá em 0. O máximo aqui tá em 4. A esterese está em 3, e aí vai tudo, tá tudo coincidindo aqui, ó. Eu já criei uma receita, no caso a receita do Girelli. Aí se eu quiser que essa receita, né? Aí eu venho aqui, no caso, né? Parâmetros. 1, 2, 3, vamos lá. Não, calma aí. Vem aqui. Parâmetros, cliquei, 1, 2, 3, aqui na receitas, aí carrego a receita aqui. O interessante também disso aqui, aí eu carreguei a receita. O interessante também disso aqui é que ele permite que os modems, né, da onde você estiver, você consegue acessar o modem local, né, que é como se fosse uma conexão dial-up, né, que se chama. Então eu daqui de casa, eu consigo, por exemplo, acessar uma estação numa câmara fria ali, por exemplo, eu sou de Pariquaraçu, consigo ali, vamos supor, de Iguape, em qualquer lugar. No caso, eu consigo acessar tudo daqui. E o interessante é que quando, né, voltando aqui para a tela inicial, voltar aqui, né, aqui tem o supervisor aqui para mim, a interface mostra aqui para mim tudo que está acontecendo, no caso lá. E aí... Se fugir daqui da receita, se fugir do que do que foi pré-determinado, no caso ele manda um e-mail. E o interessante é que o e-mail chega avisando que ou aquele controlador perdeu a comunicação, ou ele está acima da temperatura, e aí você começa
se você conseguir, se for um problema de parâmetro, você consegue acessar daqui, né? Ou se for um problema mais físico, aí no caso você pode tá indo no local, né? Já sabendo o que está acontecendo, já é meio que um chamado. Porém, também dá para você colocar muito mais. Aqui, no caso, é só esse controlador, ele só tá... No caso, esse controlador ele só contempla, no caso, a temperatura, né? Mas tem também o controlador que você usa transdutores de pressão. Você tem acesso a controle das pressões. No caso, você pode saber se está com ausência de massa de fluido. No caso, também você pode ver se é queda de tensão. Tem controlador de tensão também, controlador das fases. Então, o Fugauge ele é interessante, esse sistema do Citride é interessante por conta dessas coisas. É uma gama de acessos aí que você tem de controle à distância da máquina. E é isso.